Fala pessoal, GM Evandro aqui e o vídeo de hoje é sobre um tema bastante aguardado aqui por todos os inscritos do canal. A galera me pede há muito tempo e hoje eu vou ensinar para vocês como jogar a defesa siciliana variante Najdorf. Então vai ser um vídeo um pouquinho diferente, galera que vem acompanhando o desafio, hoje não tem desafio. Mas eu quero ensinar para vocês como jogar essa abertura, eu quero mostrar aqui as ideias gerais, alguns temas típicos também, para que você saia desse vídeo já sabendo como jogar a siciliana Najdorf e podendo aprofundar nessa siciliana. Bom, qual posição que é a posição da siciliana Najdorf, como que essa siciliana ela surge, né? A siciliana Najdorf, ela surge após os lances E4, C5, cavalo F3, D6, D4 levando para a siciliana aberta, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora A6. Então essa é a posição inicial e é aqui que surge a famosa siciliana Najdorf. A siciliana Najdorf é uma das melhores opções que o preto tem à disposição para enfrentar o lance E4. Então, entre as posições da defesa siciliana, ela é a mais jogada e talvez seja uma das melhores mesmo, né? Você pode ver que os melhores jogadores do mundo têm a siciliana Najdorf no repertório, tá? Então, por exemplo, Bob Fischer, Kasparov. Se a gente pegar os exemplos mais atuais, Vachier Lagrave, Nepomniachtchi, então Gelfand, Anand, Carlsen. Então os melhores jogadores do mundo, eles têm a siciliana Najdorf no repertório de aberturas, pois além de ser uma siciliana muito consistente, ela é uma defesa que busca o contra-ataque desde os primeiros lances, então ela é uma ótima alternativa para quem está lutando pela vitória. Você pode ver que quando esses jogadores querem lutar pela vitória, eles jogam a siciliana Najdorf. E, bom, bora lá então, bora aprender essa siciliana, né? Essa variante que é tão interessante assim. E um detalhe sobre o ponto de vista teórico, né? Ela é uma defesa bastante teórica, tá? Então, se você resolver jogar a siciliana Najdorf, eu recomendo que você estude as partidas desses grandes jogadores, né? Fischer, Kasparov, todos esses especialistas na siciliana Najdorf e aprofunde na teoria também. Bom, então bora lá, bora começar aqui, vamos ver quais são as variantes principais e quais são as ideias típicas da siciliana Najdorf. Bom, no momento em que as pretas fazem A6, qual que é o objetivo desse lance? Bom, A6 ele tem o objetivo de fazer B5 em algum momento, para poder desenvolver o bispo para B7, por exemplo, e já ter ideias de B4, já tem um contra-jogo aqui em cima do peão de E4, é uma das ideias, e também as pretas podem, em muitas posições, jogar com lance E5, porque se as pretas fazem E5 direto, o branco tem ainda a possibilidade de bispo B5 cheque. E depois de bispo D7, bispo D7, cavalo D7, cavalo F5, a casa D5 ela fica bem fraca. Por esse motivo, as pretas fazem primeiro o lance A6. Bom, e agora o branco ele tem várias possibilidades aqui, eu vou mostrar para vocês algumas das principais, pois hoje em dia o branco joga praticamente tudo aqui nessa posição, né? Então, desde bispo E3, levando para as posições do ataque inglês, que é uma variante mais clássica, até mesmo um lance como H4 é jogado hoje em dia. Então, o pessoal tenta de tudo aqui contra a Najdorf, a gente vai ver aqui quais são as principais, né? E nós vamos começar aqui com esse lance, que é o lance bispo E3, né, que leva para as posições do ataque inglês, que é uma variante muito utilizada pelas brancas para enfrentar não só a siciliana Najdorf, mas outras sicilianas também. No geral, aqui as brancas vão querer jogar com F3, dama D2, roque grande e G4. Tá? Então esse é o esquema das brancas no ataque inglês, é isso que o branco quer fazer, porque como vai surgir uma posição com roques em alas opostas, as brancas vão se preparar ali para iniciar um ataque na ala do rei. Bom, e como enfrentar esse tipo de posição? Eu quero te ensinar aqui a jogar uma siciliana Najdorf igual Kasparov jogava, pois o Kasparov ele jogava a siciliana Najdorf sempre jogando com lance E6, então ele fazia A6 no lance 6, no lance 5, né? Ele fazia A6
E depois ele já fazia E6 contra a grande maioria das variantes, né? Então, contra o ataque inglês, ele jogava com E6. E é essa variante que a gente vai aprofundar. Com o lance E6, né? Então vira uma espécie de uma Najdorf com Scheveningen aqui, pois o preto ele controla muito bem agora o centro, né? Com essa estrutura aqui com os peões E6 e D6. E, bom, o branco, nesse tipo de posição do ataque inglês, ele vai seguir aqui o esquema com F3. E agora as pretas podem seguir com B5. Né? Esse é um lance bem típico da siciliana Najdorf, pois as pretas preparam para contra-atacar ali na ala da dama, já que o branco em algum momento ele vai rocar grande. E além disso, o preto ele pode desenvolver o bispo aqui para B7, tá? Então, só para você ter uma ideia de algumas casas importantes nessa posição, né, as casas ideais para as peças, geralmente as pretas vão desenvolver o bispo para B7, o outro bispo para E7, a dama ela geralmente fica na casa C7 e o cavalo ele é desenvolvido para D7. E as pretas costumam rocar pequeno nesse tipo de posição. Então é mais ou menos por aí que vai ser o desenvolvimento das pretas, enfrentando aqui o ataque inglês em muitas das posições da Najdorf com E6. Bom, então, por exemplo, dama D2, com a ideia de roque grande, e agora cavalo de BD7. Bom, essa ordem de lances ela é importante, tá? Então, ao invés de você jogar bispo E7, roque direto, que seria o natural para já colocar o rei em segurança, eu vou te mostrar essa ordem de lances aqui para enfrentar o ataque inglês. Porque se você jogar bispo E7 e roque direto, o ataque das brancas ele pode chegar bem rápido nessa posição. Então, preste bastante atenção aqui na ordem para jogar a Najdorf contra o ataque inglês. Então, nós vamos começar com o cavalo de BD7, roque grande e agora bispo B7. A ideia é poder acelerar um pouco o contra-jogo na ala da dama, já podendo trazer a torre para C8, que é a casa ideal da torre na siciliana, onde as pretas vão poder criar contra-jogo, já criando ameaças aqui ao rei das brancas, né? Que tem a coluna C semi-aberta. Então, o contra-jogo das pretas ele está baseado nisso, no contra-jogo aqui pela coluna C e também as ideias de B4 e rupturas no centro, como por exemplo a ruptura D5, que é uma ruptura muito comum em muitas sicilianas. Bom, então aqui G4. E agora, quando você desenvolve o cavalo para D7, fica aqui um cavalo atrapalhando o outro. Então, por exemplo, o branco está ameaçando G5 e o cavalo de F6 ele já não tem uma casa boa para ir. Por esse motivo, as pretas jogam agora com cavalo B6. Cavalo B6, porque a casa C4 ela é uma casa muito importante nessas posições. A gente vai usar essa casa C4, inclusive, para criar contra-jogo. E além disso, agora é possível responder G5 com o lance cavalo D7. Então, por exemplo, aqui dama F2. Dama F2, a ideia é jogar cavalo por E6, aproveitando o tema tático aqui do cavalo de B6, né? Cavalo por E6 seguido de bispo B6. Então, depois de dama F2, cavalo de FD7. A ideia das pretas com esse lance, o cavalo de FD7, é poder aqui defender o cavalo de B6 e em muitas posições jogar com cavalo E5 e levar um cavalo para C4. Essa é uma manobra bem comum nesse esquema aqui das pretas para enfrentar o ataque inglês. Então, por exemplo, rei B1, que é um lance que faz bastante sentido quando o branco roca grande para o rei sair aqui da coluna C. Torre C8 e agora bispo D3. Bom, e essa é uma posição que eu quero te mostrar aqui. Essa posição ela foi jogada na partida do Movsesian de brancas contra o Kasparov, né? Então, já que eu quero te ensinar aqui a jogar Najdorf no estilo do Kasparov, eu vou começar mostrando aqui uma posição de uma partida dele. E depois do lance bispo D3, o Kasparov fez um lance típico da siciliana Najdorf, típico das sicilianas no geral, que é o sacrifício de qualidade em C3. Então fica bem atento, se o seu adversário deixar essa possibilidade, você pode sacrificar a qualidade em muitas posições, especialmente se ele tiver rocado pequeno, porque agora o rei dele fica bem vulnerável, né? O roque das pretas ele fica bem debilitado e basicamente essa qualidade, né, que o branco tem a mais, ela não vale tanto assim.
pois não tem colunas abertas, o branco não consegue usar muito bem essa qualidade. E as pretas podem ir melhorando a posição aos poucos e começando a bater já nas debilidades da ala da dama aqui do roque das brancas. Por exemplo, na partida seguiu dama C7, cavalo E2, bispo E7, G5, roque, H4 e agora cavalo A4. E as pretas começam a passar todas as peças aqui para a ala do rei. Além disso, uma ruptura muito importante para o preto buscar contra-jogo nessas posições é a ruptura D5. Então você precisa sempre levar em consideração essa ruptura para poder abrir o centro, ativar suas peças e criar contra-jogo no centro também. Então aqui, por exemplo, veio o bispo C1, cavalo E5, outra manobra típica para passar o cavalo para a casa C4, H5 e finalmente chegou a ruptura D5. Foi assim que seguiu a partida do Movsesian contra o Kasparov. E, por exemplo, se agora é por D5, bispo por D5, essa posição, a iniciativa das pretas, ela é muito forte, todas as peças chegando aqui no ataque e é bem difícil do branco conseguir se defender. Na partida seguiu com dama H2, bispo D6, dama H3, cavalo por D3, CD3 e agora B4. E nessa posição aqui o preto já tem uma clara vantagem, já tem as ideias de dama C2, bispo E5 chegando. Essa é uma partida linda que eu recomendo que você analise ela com profundidade, tá? Então aqui, como eu quero te passar uma visão geral de como jogar a Siciliana Najdorf, eu não vou conseguir aprofundar tanto nessa partida, mas eu recomendo que você aprofunde as análises para você entender ainda melhor essa posição. Então fica aqui a minha recomendação para você enfrentar o ataque inglês na Siciliana Najdorf. Essa é uma das variantes principais, tá? Muita gente vai jogar isso com você. Bom, vamos agora para uma próxima variante, que é a variante com bispo E2. Bom, então aqui depois de A6, as brancas fazem um lance bispo E2. Essa variante aqui, ela já é uma variante mais tranquila, tá? Porque as brancas querem agora rocar pequeno. Essa é a variante que o Karpov jogava, né? Geller também, foram jogadores que popularizaram essa variante com bispo E2. E normalmente as brancas nessa variante vão querer jogar com roque pequeno, bispo E3, F4, em muitas posições passar a dama para a ala do rei, com dama E1, passando a dama para G3. E aqui novamente nós vamos jogar no estilo Kasparov. Kasparov jogava com E6 nessa posição depois de bispo E2. Ele tem várias partidas interessantes, né? Eu recomendo que você estude as partidas do Kasparov e também o match Karpov-Kasparov. Inclusive a partida que deu o título de campeão mundial para o Kasparov foi nessa posição. Essa é uma partida muito boa que o Kasparov ganha do Karpov, jogando com E6. Então aqui seguiu roque, bispo E7, F4 e agora cavalo C6 é um lance bem normal de fazer nessas posições, mas eu recomendo que você jogue aqui rocando imediatamente. Então aqui depois do lance... Beleza, agora sim, depois do lance F4, você roque imediatamente, sem definir o cavalo em C6. Vamos aproveitar aqui a ordem de lances da Najdorf, porque eu quero te mostrar uma opção a mais para você usar. Então, por exemplo, bispo E3, desenvolvendo, e agora dama C7. Então, a ordem de lances aqui é importante, tá? Por mais que cavalo C6 seja perfeitamente jogável, inclusive eu já joguei essa posição várias vezes com o cavalo em C6, eu quero te mostrar uma ideia aqui, que em muitas posições o branco vai tentar jogar com dama E1 e dama G3. E nessa ordem de lances específica que eu estou te mostrando aqui, o plano de dama E1 para dama G3 ele não é assim tão efetivo, porque as pretas podem aproveitar que ainda não mexeram o cavalo de B8 para jogar com B5 imediatamente, para já fazer bispo B7 e começar a pressionar o centro, começar a pressionar E4. Por exemplo, A3 e agora bispo B7. E daí nessa posição, as pretas ao invés de desenvolver o cavalo para C6, as pretas vão desenvolver o cavalo de uma forma mais ativa, levando o cavalo para D7 e depois para C5. E nesse tipo de posição aqui, por exemplo, bispo F3, cavalo D7,
com as ideias de cavalo C5, o branco não consegue organizar muito bem um ataque na ala do rei, porque existe sempre essa pressão em cima do peão de E4. Então não é a posição ideal para jogar de brancas. Aqui já é uma versão boa para as pretas, né? As pretas vão trazer o cavalo para C5, já pressionando E4. Podem ficar de olho nas rupturas, como a ruptura D5. Geralmente a torre vem para C8 também. Mas aqui, chegando nessa posição, o branco já tem alguns probleminhas para resolver. Então, qual seria a variante crítica, né? Depois de jogar dama C7, se o branco ele quer lutar por alguma vantagem aqui nessa posição, o branco ele teria que jogar com G4. Essa seria a variante crítica para explorar a ordem de lances das pretas, mas aqui fica a ideia de jogar D5 imediatamente. Como eu já disse, essa é uma ruptura temática aqui na Siciliana Najdorf, e a melhor maneira de você enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro, já golpeando o centro. Então eu queria mostrar essa variante aqui para você guardar esse tema também. É uma das formas de criar contra-jogo. Se, por exemplo, jogar agora com ED5, cavalo D5, ED5, e as pretas conseguem ativar as peças, abrir a posição, pode ver que o rei das pretas ele já fica bem exposto por causa do G4, e daí tem ideias como torre E8, bispo D6 ou bispo C5, né? E essa posição aqui o preto ele tem bastante contra-jogo. E no caso de jogar com E5, é possível jogar, por exemplo, com o cavalo D7, bispo D3, tentando organizar o ataque na ala do rei. Só que o preto ele tem aqui contra-jogo nessa posição. As pretas já jogam cavalo C6, pressionando D4, podendo jogar com bispo C5. E, por exemplo, no caso de um lance como dama F3, as pretas podem levar o cavalo para C5 e a qualquer momento é possível fazer a troca cavalo toma D3. Por exemplo, no caso de dama H3, já ameaçando mate em H3, em H7, é possível jogar cavalo D3, CD3 e agora F6, já criando contra-jogo. É uma estrutura de francesa, onde o contra-jogo das pretas chega muito forte aqui com F6, e em algum momento esse rei exposto aqui das brancas, ele pode ser um problema. Então essa é uma ideia para você jogar contra a variante de bispo E2, que é uma variante muito importante também na Siciliana Najdorf. Bom, então nós vimos aqui bispo E3, o ataque inglês, nós vimos bispo E2, a variante que o Karpov jogava, e agora nós vamos ver outra variante muito importante na Siciliana Najdorf, que é a variante de bispo C4, que é a variante que o Fischer jogava, né? O Fischer popularizou bastante essa variante de bispo C4, que é conhecido como ataque Sozin. E aqui, novamente, especialmente nessa posição, nós vamos jogar com E6, tá? Aqui não vai ser bom de maneira alguma jogar com E5, por causa desse bispo em C4 já pressionando F7. Bom, então aqui E6, bispo B3, esse é um lance bem comum, porque em algum momento as pretas vão fazer B5, e esse bispo ele vai ter que perder um tempo mesmo, então é um lance profilático aqui das brancas. E agora B5. Então nós continuamos com essa ideia de jogar B5, é um lance muito importante para poder criar contra-jogo e desenvolver o bispo para B7. Então roque, bispo E7, e aqui dama F3 é o lance mais crítico dessa posição para criar alguns temas com E5. Depois de E5, ataca o cavalo de F6 e ataca a torre de A8 também. Se o branco ele joga de uma maneira um pouco passiva, digamos com A3, geralmente esse tipo de lance, responder o B5 com A3 costuma ser algo bem passivo. E aqui as pretas podem jogar com roque, bispo E3, bispo B7, F3 para defender o peão de E4 e agora cavalo de BD7. E essa seria uma posição dos sonhos das pretas aqui, pois o branco jogou muito passivo, não criou nenhuma chance de ataque aqui na ala do rei. E o preto ele vai jogar com torre C8, cavalo E5, colocar o cavalo em C4, já ganhar o par de bispos, porque ele vai acabar tendo que trocar o bispo pelo cavalo. E aí é a posição dos sonhos das pretas, né? Todas as peças bem colocadas, par de bispos, pode até preparar o ataque da minoria depois, com A5 e B4. Então essa não é uma maneira legal de jogar de brancas, né? Então aqui dama F3, ameaçando E5, dama C7, um lance importantíssimo na posição, é a casa da dama na Siciliana Najdorf, e o principal é que as pretas querem responder E5 com bispo B7,
e aí já ataca a dama. Então não funciona mais esse golpe quando a dama está em C7. Então aqui, depois de dama C7, as brancas poderiam seguir com dama G3, né? E5 aqui, simplesmente bispo B7, e vai perder um peão, né? Vai ter que tirar a dama e agora D por E5. Então, por exemplo, dama G3, já atacando aqui G7, e agora as pretas podem rocar, por exemplo, bispo H6, e agora cavalo E8 defendendo o mate em G7. E as pretas preparam aqui para desenvolver as peças com bispo D7 e cavalo C6. Mas agora você já deve estar perguntando, pô, Evandro, mas você jogou B5 para desenvolver o bispo para B7, por que você quer jogar o bispo para D7? É que nessas posições do ataque sozinho, que é esse bispo C4, se, por exemplo, vamos imaginar que aqui depois de bispo E7, dama F3, eu jogo bispo B7 direto, para não levar os golpes. Aqui tem um golpe tático que é um tema, né, bem comum, que é o sacrifício do bispo em E6. E depois de F E6, cavalo E6, ataca a dama, vai ter que tirar a dama, por exemplo, para D7, e agora cavalo por G7. E essa posição aqui é um inferno jogar de pretas, porque aqui o branco já tem 3 peões pela peça, o rei preto está todo exposto. Então você tem que tomar bastante cuidado com esse tema do sacrifício do bispo. Por isso que aqui a gente joga com dama C7, não com bispo B7. O bispo continua controlando E6. E aqui depois de dama G3 roque, bispo H6, cavalo E8, torre de AD1 e agora bispo D7. Agora faz mais sentido porque desenvolveu o bispo para D7. A gente quer jogar cavalo C6, trocar os cavalos e só então colocar o bispo aqui em C6. Então assim, a Siciliana Najdorf, ela tem algumas sutilezas em cada uma das variantes, né? E é importante ir estudando cada uma de uma vez, né? Por isso que eu disse no início do vídeo, é uma variante muito teórica, mas é uma excelente variante, que se você aprender a jogar ela, você aprofundar nela, é uma defesa que você pode usar o resto da sua vida, tá? É uma das melhores posições mesmo para você jogar contra E4. Então, por exemplo, F4, aqui o branco ele tem que tentar jogar de uma forma ativa, senão as pretas vão organizar muito bem aqui a posição, jogando um rei H8, cavalo C6. E essa estrutura de peões, ela é uma estrutura muito boa para as pretas, que as pretas sempre vão criar contra-jogo pela coluna C e tem as opções de B4 também. Então, por exemplo, cavalo C6, cavalo por bispo por, F5, e aqui eu estou mostrando assim a variante principal, né, como que o branco poderia criar o máximo de problemas aqui. Aqui já tem ameaças como F6, então rei H8, F6. A ideia desse lance é que não pode tomar de cavalo, tá levando mate. E se tomar de bispo, já tem o sacrifício também, porque quando tomar de cavalo de novo, tá levando mate. E se tomar de peão, tá caindo a torre em F8. Então aqui rei H8, F6. E, por exemplo, pode tomar aqui tem que tomar em H6 forçado. Tome em E7, dama em E7. E essa é uma posição aqui que tá equilibrada. Na verdade, tá até um pouquinho mais fácil jogar de pretas, já que o preto ele pode consolidar agora com torre G7 e as pretas controlam casas muito importantes aqui do centro. O bispo ele tá passivo agora em B3, os peões restringem bastante esse bispo e o preto coordenando as peças pode até usar a coluna G para criar contra-jogo aqui na ala do rei. É uma posição que já tá ficando bem interessante de jogar de pretas. Bom, então fica aqui alguns temas, algumas ideias gerais de como enfrentar aqui a variante de bispo C4, que é uma variante bem importante. E agora nós vamos aqui para a variante mais perigosa da Siciliana Najdorf, né? Eu deixei ela aqui para o final, que é a variante com bispo G5. Essa variante de bispo G5, ela é a mais crítica, é a mais teórica, então se você vai jogar a Siciliana Najdorf, você precisa estar preparado para enfrentar essa variante. Bom, nós vamos continuar aqui com E6, né? A gente continua com essa estrutura de peões para controlar aqui as casas centrais, controlar as casas mais importantes aqui do tabuleiro. Então F4 com ideias de E5 e aqui cavalo de BD7, a minha recomendação é jogar essa variante. Dama F3, dama C7, a ideia é poder jogar com B5 e desenvolver o bispo para B7 e poder responder um E5 com o bispo B7, né? Quando a gente jogar B5. Por exemplo, aqui roque grande
E agora B5 para colocar o bispo em B7. Bom, essa é uma variante, como eu disse, bem teórica, então você vai ter que aprofundar um pouco mais nela, tá? O branco ele tem várias opções. Eu vou te mostrar aqui uma das opções, que é jogar com bispo D3. Né? Outra variante importante seria E5, bispo B7, dama H3, e depois de D por E5 tem o sacrifício do cavalo em E6, mas essa variante ela acaba levando ao empate. Claro, os dois lados têm que jogar com bastante precisão, mas essa seria a melhor maneira de jogar, né? Eu tô passando rápido aqui, mas você pode aprofundar depois nessa variante, que é uma variante muito teórica, né? Mas ela acaba empatando. Essa é a posição crítica, que acaba levando para um perpétuo. Essa posição, então, ela inclusive foi jogar uma partida do Grischuk contra o Svidler, mas tem até mais empates nessa posição aqui. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais nas posições com bispo D3, que é uma outra ideia para poder trazer a torre de H para E1. Então, bispo B7, torre de H1 e agora dama B6, tocando aqui nesse cavalo de D4. E agora as brancas têm que tomar uma decisão, porque se o branco volta o cavalo para B3, então as pretas podem trazer a torre para C8. E aqui, depois de dama H3, vai surgir um tema típico que eu já te mostrei até aqui nesse vídeo. Eu te mostrei aqui no início dessa nossa aula aqui, que é o típico sacrifício de torre em C3, o sacrifício de qualidade. Essa posição aqui, ela surgiu numa partida do Shirov de brancas contra o Anand. E é interessante que o Anand, nos comentários da partida, ele até fala que quando chegou nessa posição, ele lembrou da partida Movsesian-Kasparov, que foi a que eu te mostrei aqui no início. Porque é isso, os temas típicos eles vão se repetindo. Se você estiver prestando atenção aqui em todas as variantes que eu estou te mostrando, você já deve ter percebido que existe um padrão aqui na maneira de desenvolver as peças das pretas. Existem casas ideais, né? Então, o bispo vem sempre para B7, a torre para C8, a dama para C7, o cavalo para D7. Então, isso vai te ajudando a entender mais sobre as posições. E temas como esse, né? O sacrifício de qualidade. Nessa partida, o Anand conseguiu uma posição muito boa contra o Shirov, né? Aqui depois de F5, cavalo D5, bispo E7, rei E7. A posição ela é uma posição complexa essa. Aqui, inclusive, jogou F por E6, que não era o mais preciso. Mas aqui depois de cavalo C3, rei C1, cavalo F6, toma em F7, rei F7. Essa é uma posição, na verdade, posso tomar em D1 primeiro, torre D1 e agora rei por F7. O preto tem uma posição muito boa aqui. No geral, nessas posições assim, o sacrifício de qualidade, você nem precisa pensar em recuperar o material imediatamente. O que o preto vai ter aqui é uma compensação a longo prazo, tá? Então, voltando aqui na posição chave, aqui depois de dama B6, o lance mais crítico é o sacrifício do cavalo em D5. Bom, e aqui você realmente vai ter que aprofundar nessa posição, na teoria dessa variante. Mas é uma variante bem interessante. Depois de dama por D4, vai surgir muitas complicações, né? Bispo F6, GF6. E aí, para justificar o sacrifício de peça, as brancas fazem bispo toma B5. Aqui um detalhe, depois de cavalo D5, dá para tomar em D5 até. Mas a compensação das brancas ela é muito grande por conta desse rei das pretas aqui no centro. Mas se você estiver bem preparado, é uma possibilidade também. Só que aqui eu vou te mostrar a ideia de tomar em D4. Bispo por F6, G por F6, bispo por B5, é forçado isso. E agora quando dama C7, quando dama C5, o branco ele vai ter duas opções. Uma é jogar cavalo por F6 e a outra é jogar aqui com B4. E essa variante ela é muito interessante porque ela leva para um sacrifício de dama aqui. Dama B5, cavalo C7, rei E7, cavalo B5, AB5, e surge essa posição onde o branco tem dama contra 3 peças menores. E acontece que as 3 peças menores bem coordenadas, elas acabam jogando mais do que a dama. E assim, muitas das partidas que chegaram nessa posição, o preto ele conseguiu organizar essas peças menores para o ataque e conseguiu vantagem.
como por exemplo nessa partida que foi jogada pelo Vattier Lagrave de pretas, né? Então é a partida Agreste de brancas contra Vattier Lagrave, que é uma partida bem interessante. Nessa posição, por exemplo, o preto já está com vantagem já, porque organizou as peças, as torres já estão bem coordenadas, o par de bispos também entrou em jogo. Então essa é uma posição muito interessante de jogar de pretas. E aqui a outra possibilidade, né? O cavalo F6, rei D8, cavalo D7, dama B5, cavalo F8, torre F8. As brancas sacrificam uma peça, só que o branco já tem alguns peões por essa peça e o rei preto ele não está assim tão seguro nessa posição. Mas o preto ele está se organizando, né? Tá já trazendo a dama para C6, por exemplo, e o branco ele tem que também provar aqui que vai conseguir atacar esse rei, né? Se o preto ele consegue se organizar, a peça ela pode valer mais aqui. Por exemplo, na partida do Nakamura de brancas contra o Gelfand conseguiu organizar as peças aqui e conseguiu uma vantagem. Depois de dama G5, F6, o Nakamura fez o lance dama D5, esperando aqui E por D5, E por D5, só que o Gelfand tem o golpe dama por C3. B por C3 e depois de tomar em D5, tomar em D5, essa posição aqui as pretas já estão bem coordenadas aqui, o preto ele vai conseguir usar esse bispo para jogar. O Gelfand ele acabou vencendo essa partida do Nakamura. Bom, essa é uma variante muito complexa para você estudar, você tem que estudar a variante com bispo G5, mas o preto ele tem ótimas chances nessas posições que eu te mostrei aqui, certo? Bom, então eu tentei aqui te passar nesse vídeo de uma maneira assim, mais instrutiva possível aqui. É uma variante complexa, a siciliana Najdorf, mas aqui eu tentei te passar as ideias gerais, como jogar as posições nas principais variantes aqui, as variantes mais jogadas, que são as variantes com bispo G5, bispo E3, bispo C4 e bispo E2. E eu espero que você tenha pegado aqui algumas ideias e já consiga colocar em prática nas suas partidas. E é claro, agora você tem um caminho para continuar estudando aqui a siciliana Najdorf. Eu recomendo que você aprofunde mais nessas posições, estude mais partidas, pois é uma excelente variante para você ter no seu repertório para jogar contra E4. Bom, então é isso que eu queria te passar aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, deixa aí nos comentários também o que você achou e boas partidas aí usando a siciliana Najdorf.